Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo a gente vai aprender a fazer uma tela de progresso, porque é comum, principalmente naquelas macros que demoram um tempo para rodar, o Excel apresentar uma tela como essa, por exemplo, com a mensagem dizendo não respondendo e essa tela congelada, que faz o nosso usuário pensar que o programa travou e que nada mais está rodando. Portanto, o que a gente vai fazer é criar uma tela para mostrar para o usuário que o nosso programa continua rodando normalmente, ok? Bom, o projeto que eu trouxe aqui para a gente fazer essa tela de progresso, ele é bastante simples, mas ele pode ser muito útil quando a gente quer verificar uma listagem de CPFs, se esses CPFs estão no padrão da Receita Federal. Então, é claro que esses CPFs foram gerados de forma aleatória e o que a gente vai fazer é verificar cada um deles. Portanto, é o mesmo programa que a gente usa para validar a digitação de CPFs, ok? E como a nossa listagem é bastante grande, tem 5.000 linhas, né? Como eu disse lá atrás, o Excel acaba por congelar a tela e mostrar lá a frase não respondendo. Então, o que a gente vai fazer agora é informar o nosso usuário que está tudo ok com o nosso programa. Bom, então, basicamente, a gente vai usar duas macros, ou seja, dois programas, um para percorrer toda a planilha, né? Como a gente está vendo aqui, esse programa, ele percorre até que ele encontre a última linha preenchida, ou seja, naquela coluna dos CPFs, o nosso programa vai até a última linha. E aí, ele verifica cada um dos CPFs usando esse outro programa aqui, que é o validador de CPF, e pinta o interior da célula de verde se o padrão estiver ok, ou seja, se o CPF estiver digitado corretamente, e pinta de vermelho o fundo se ele estiver incorreto. Então, notem vocês que aqui nessa linha que está com o nosso breakpoint, o que ele está fazendo é chamando o segundo código, que é o validador, que na verdade é uma function, ou seja, é uma função, e antes de verificar, ele tira os pontos e os tracinhos da máscara digitada lá na nossa planilha. Portanto, se a gente rodar o programa, ele vai aparecer essa tela que a gente está vendo aqui, mostrando, como eu disse lá, a mensagem aqui em cima não respondendo. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer para entender como é que tudo funciona é inserir um formulário, colocar um labelzinho escrito processando e a gente vai tentar rodar o nosso programa dentro desse form. Então, a gente vai colocar o nosso programa que faz todo o trabalho da verificação dentro do evento chamado Activate do nosso form que a gente acabou de criar aqui. E a gente vai ver o que acontece. Então, agora eu vou chamar esse formulário que a gente colocou o programa dentro dele e ele vai ser exibido aqui na tela, mas notem vocês que ele nem sequer mostra o label que a gente colocou lá de aguardando. Porque o Excel primeiro vai executar o primeiro programa, que é o que faz o trabalho, e só depois vai atualizar o nosso formulário. Portanto, essa opção, da maneira com que está, não serve para a gente. E é aí que entra em cena uma instrução chamada doEvents, que a gente vai incluir no nosso código, aqui dentro do nosso loop. Então, a gente vai escrever doEvents, tudo junto. E essa instrução, agora a gente vai entender o que ela faz para nós aqui nessa necessidade. Bom, então, basicamente, o que acontece é que a gente tira o processo de dentro do Excel e passa a usar o sistema operacional para dar sequência em cada um dos processos através do doEvents. A gente transfere essa responsabilidade de orquestrar os processos para o nosso sistema operacional. Com isso, a gente pode executar mais de um processo ao mesmo tempo. Portanto, basicamente é isso que acontece quando a gente usa a instrução doEvents. Portanto, agora, com a nossa instrução doEvents lá dentro do nosso looping, a gente pode executar o nosso programa, que a gente vê as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O nosso formulário exibido corretamente, com o nosso label processando, e a nossa macro lá de fundo rodando o nosso programa normalmente. Ok? Bom, então agora que a gente já entendeu como funciona o doEvents e como ele é útil para a gente já pode passar a falar da nossa tela de progresso. E essa tela de progresso ela é bastante efetiva quando a gente sabe qual é o limite dos nossos processos. Ou seja, no caso da lista de CPFs, a gente sabe que vai até 5.000. Portanto, se a gente tivesse um processo que fosse até 10 e nós estivéssemos, por exemplo,
no sétimo, a gente sabe que isso representa 70%, porque a gente faz uma continha simples dizendo 7 dividido por 10, que é o total, é igual a 0,7, que corresponde a 70%. E o que a gente vai fazer é mostrar esse 70% em uma barra de progresso, independentemente da largura. Então, se ela tem 10, a gente vai ficar mostrando a cada percentual desses 10, de acordo com o processo que a gente está rodando, ok? Então, basicamente é isso. A gente vai representar esse 70% dentro de uma barra de progresso, multiplicando pela largura e assim mostrando cada um dos passos visualmente nessa barra. Portanto, no caso dos CPFs, a cada CPF que a gente confere, a gente atualiza, faz a conta do percentual e mostra esse percentual lá na nossa barrinha de progresso, multiplicando pela sua largura. Bom, então o que a gente mudou aqui no nosso form foi que a gente criou um labelzinho com a back color, ou seja, com o fundo dela de verde, para representar os nossos percentuais lá dos nossos processos, ok? E aqui no nosso código, o que a gente mudou foi que a gente criou uma variável para ser alimentada com a última linha da nossa listagem. Então, se a gente aumentar a nossa listagem, essa variável vai capturar a última linha. Depois disso, a gente zera a largura do nosso labelzinho aqui antes de iniciar o processo, porque ela vai crescer ao passo que o nosso processo for crescendo também. Por isso que, antes de mais nada, a gente zera a nossa barrinha de progresso. Logo depois do doEvents, a gente criou uma variável para ser o nosso contador, ou seja, é essa variável que vai passar a contar cada um dos processos, ou seja, cada um dos CPFs que a gente está validando. Nessa variável de percentual, a gente faz o cálculo, como a gente viu no slide anterior, dividindo o contador, ou seja, cada um dos processos, pelo limite de linhas que a gente tem. Nessa linha aqui, a gente atualiza um labelzinho que a gente criou apenas para mostrar o percentual que está sendo atualizado na nossa tela de progresso. E por fim, essa linha aqui é onde a gente dimensiona a nossa barra de progresso de acordo com o percentual que a gente já calculou lá em cima. E, portanto, a gente mostra a largura dela de acordo com esse percentual, multiplicando o percentual pela largura da nossa barra de progresso, que, como a gente pode ver aqui, é de 180. Então, agora, se a gente executar o nosso programa, notem que o usuário, além de ser informado que está tudo ok com o nosso programa, ele vai estar vendo na tela em que momento está o nosso percentual, ou seja, o quanto que foi concluído do nosso processo. Notem também que eu criei aqui um botão cancelar para mostrar que o doEvents permite que a gente execute essas três coisas ao mesmo tempo, ou seja, o programa lá traz a atualização da nossa barra de progresso e se a gente quiser finalizar, a gente clica em cancelar. Com isso, a gente interrompe a nossa barra de progresso e interrompe o nosso programa. Tudo isso só acontece porque a gente está usando o doEvents. E dentro do botão cancelar, eu coloquei apenas a instrução end, que faz com que o nosso programa, ou seja, toda a nossa aplicação, seja interrompida imediatamente. Bom, então, como eu disse, a nossa barra de progresso serve para quando a gente sabe exatamente qual é o nosso limite, ou seja, qual é a quantidade de processos que a gente tem e, portanto, a gente fica mostrando isso, o percentual dos concluídos lá na nossa barra. E quando a gente não sabe quando o nosso processo termina? Ou seja, quando a gente não tem a quantidade de processos que a gente vai rodar. Bom, então a opção que eu vou mostrar para vocês vai ser, ao invés de usar uma barra de progresso, a gente vai colocar um contador de tempo ali para que o usuário perceba que o nosso programa está rodando e ele consiga saber quanto tempo aquele processo está demorando. Nesse projeto aqui, por exemplo, que é um projeto que concilia duas bases, a gente nunca vai saber qual é a quantidade de diferenças que essa conciliação vai mostrar para a gente, porque ao passo que as bases mudam, a quantidade de diferenças pode aumentar ou diminuir e, portanto, a gente nunca vai ter esse número, esse limite. Então, a sugestão que eu dou aqui é que a gente mostre um formulário com a palavra, por exemplo, processando, aguarde, enfim, e mostre um contador ali que simula o tempo passando, ou seja, é bem próximo dos segundos do nosso relógio, ok?
Portanto, dessa forma, o usuário vai ver que o nosso programa está rodando ainda e também vai ter uma noção de quanto tempo esse processo demora. É claro que é apenas uma sugestão quando a gente não conseguir usar a nossa barra de progresso. Bom, então, nesse vídeo, além de mostrar para vocês como a gente pode criar telas de progresso, eu também vou deixar disponíveis esses dois projetos que a gente viu, o projeto da listagem de CPFs, onde a gente confere cada um deles, e também o projeto de conciliação, onde a gente vê a tela mostrando os segundos. Então, para quem quiser baixar esses projetos, não precisa me mandar e-mail, basta ir lá no site macrofaz.com.br, clicar no menu Vídeo Aulas, encontrar o projeto ali e baixar as planilhas, ok? Então, mais uma vez, eu peço, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E também, se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo sobre todos os projetos que a gente vai ver aqui no canal Macrofaz, ok? Obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.